E aí galera, tudo bom? Aqui é Marcela, professora de História do curso Praticar, e hoje a gente vai comentar sobre o feriado da República, instituído aí no dia 15 de novembro, em memória da proclamação da República, feita por Marechal Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro de 1889. A explicação para esse processo, ela remonta às crises do Império. Quando vocês veem nos livros, 3 fatores são relacionados para explicar a crise do Império Brasileiro. Crise do Império que começa aí, a partir dos anos 60 do século XIX, ali 1860, e se estende até o próprio final desse Império. A gente, em geral, entende que 3 fatores foram responsáveis para isso, A crise da Igreja, uma crise religiosa, uma questão militar e uma questão servil. A questão militar no Brasil está relacionada ao fato de que, devido à Constituição de 1824, no Brasil, o imperador tinha o poder sobre a Igreja Católica. Então, os regimes de beneplácito e padroado conferiam a autonomia da política brasileira sobre as questões religiosas. Então, como a religião católica era oficial, os clérigos eram remunerados pelo Império Brasileiro, isso conferia ao imperador o poder de participar da nomeação de clérigos, definir se uma medida papal ia ser adotada aqui ou não. Isso vai ser uma questão quando a Igreja proíbe a relação entre católicos e a maçonaria, E aqui no Brasil, Dom Pedro II decide que isso não vai ser adotado como uma medida. Isso cria um mal-estar com a Igreja, porque 2 bispos aqui no Brasil decidem acatar essa medida e ele vai mandar prender e condenar esses bispos a trabalhos forçados, o que já vai gerar um mal-estar. A Igreja para de dar apoio ideológico a esse império. A questão militar ela vai estar relacionada à própria participação do Brasil na Guerra do Paraguai. O Brasil ele participa desse conflito, sai vitorioso, um conflito que se estende entre 1864 e 1870, só que a nossa participação nesse processo vai mudar a percepção do Exército sobre si mesmo. Então, o Exército Brasileiro, que era usado para caçar escravos fugidos, vai começar a contestar a sua ação. Vai começar a entender a sua importância central para a defesa das fronteiras, para a autonomia, para a soberania nacional e não vai mais aceitar ser subordinado a esse tipo de função. Sem contar que nós lutamos ao lado de Argentina e Uruguai nesse conflito, países que já adotavam um regime republicano. Então a gente vai abraçar cada vez mais as ideias republicanas e, somado à ideologia positivista que chega ao Brasil, Benjamin Constant é um grande difusor desse pensamento, isso vai gerar as bases ideológicas para que esse exército venha gradativamente rompendo as suas relações com esse império. Sem contar o fato de que no Brasil os militares não tinham direito, não tinham a possibilidade de travar debates políticos na imprensa. Quando um militar brasileiro faz isso, um cara chamado Sena Madureira, quando ele faz isso e é punido pelo imperador, isso também gera uma ruptura de relações e de apoio ideológico e militar desse exército para com o Império Brasileiro. E por último, não menos importante, tem a questão servil, que é tudo aquilo que está relacionado ao trabalho, A gradativa substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada no Brasil. O nosso processo de abolição é um processo marcado por muita morosidade, muita falta de sensibilidade em relação ao negro, porque as nossas leis pré-abolicionistas, como às vezes a gente chama, elas remontam a 1850, quando a Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada e acaba com o tráfico, um comércio de negros aqui para o Brasil. Só que essa lei não acaba com a escravidão. Depois dela vai vir a Lei do Ventre Livre, vai vir a Lei dos Sexagenários, que não colocam o negro na perspectiva de protagonista. Então, sempre era colocado o indivíduo branco sendo beneficiário dessas leis. Então, ele era indenizado ou ele podia estender o prazo de permissão para que essa lei fosse adotada. E isso acabava deixando a questão da abolição no Brasil um problema constante. Em 1888, no dia 13 de maio, a princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea, que vai definitivamente acabar com a escravidão no Brasil. Muitos cafeicultores, principalmente a galera ali no Vale do Paraíba, vai ficar insatisfeita com o fato dessa lei não ter sido indenizatória e vai culpar o Império Brasileiro
por todo o atraso, né, pela falta de progresso, por nós não estarmos inseridos na lógica europeia de modernidade, e também vão deixar de conferir apoio a esse império. Então, se a gente for reparar, esse império perdeu o apoio ideológico da igreja, perdeu o apoio militar do exército brasileiro e também não encontra adesão das elites cafeicultoras aqui no sudeste do Brasil. Então, essa somatória de questões vai enfraquecer esse modelo político, esse império, até que, por uma organização militar, um levante militar, que Deodoro é protagonista, a gente vai viver o processo de proclamação, no dia 15 de novembro de 1889, que vai dar início ao modelo republicano no Brasil. A República Brasileira, ela começa nessa data, se estende até os dias atuais, apesar de termos vivido alguns momentos de ruptura dessa democracia que está nascendo com a República, com a proclamação. A nossa democracia brasileira, ela vai sendo construída gradativamente. Passamos por alguns momentos ditatoriais, né? Mais especificamente 2 momentos ditatoriais ao longo da nossa história republicana, e viemos ainda construindo a nossa história dentro da democracia. Por isso que é tão importante você conhecer a existência dessa data, refletir sobre ela e ter um conhecimento de onde nós viemos, quais eram as características constitucionais desse Brasil que adota o modelo federativo, onde os estados têm autonomia dentro da nação, e compreender os desafios desse momento que a gente vive hoje. Essa é uma dica que eu estou dando para vocês, ficarem sempre atentos, conhecerem um pouquinho do nosso passado e continuarem estudando. Não esqueça, o segredo é praticar.